Bom, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com a famosa questão do hipercubo. Eu vou enunciar ela aqui para vocês. Calcule a resistência equivalente entre vértices opostos de um hipercubo de resistências R. Ou seja, eu tenho um cubo de n dimensões, no qual cada aresta tem uma resistência de valor R. Um cubo n-dimensional com arestas de resistências R. Mesmo sendo uma questão de física, a gente vê que a real dificuldade aqui é matemática. Vou mostrar para vocês agora um conceito que a gente vai utilizar na resolução desse circuito. Imagine que eu quero calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B, aqui nesse arranjo de resistências. Ao invés de encontrar relações série e paralelo aqui, eu posso tirar vantagem da simetria que existe nesse arranjo de resistências. Acompanhe aqui comigo. Os pontos P1 e P2, P1 e P2, eles são simétricos em relação a esse eixo de simetria. Significa que, se eu colocar uma diferença de potencial entre A e B, o caminho que a corrente vai percorrer para chegar em P1 e até o B vai ser exatamente o mesmo caminho, o mesmo arranjo de resistências que a corrente encontra saindo de A até B passando por P2. Significa que os pontos P1 e P2 têm o mesmo potencial elétrico quando eu colocar essa diferença de potencial. Ou seja, eu consigo unir eles por um curto-circuito que não vai mudar nada na minha resistência equivalente. P1 e P2 são pontos de mesmo potencial e assim pontos equivalentes. Então eu posso juntar eles com curto-circuito, não vai passar corrente entre eles, a resistência entre os dois é zero. Então eu vou juntar eles aqui. Entre A e P1 eu tenho uma resistência, entre A e P2 eu também tenho uma resistência. Da mesma forma, eu consigo enxergar isso para os pontos Q1, vou mudar a cor, para os pontos Q1 e Q2. Vocês veem aqui que o arranjo de resistências é simétrico em relação ao eixo de simetria. Você está a uma resistência de distância de B e duas resistências de distância de A, tanto no Q1 quanto no Q2. Então, a uma resistência de distância de B, vou desenhar isso aqui. Q1 congruente, equivalente a Q2. E a gente não pode esquecer também de unir P1 com Q1 e P2 com Q2. Como são pontos equivalentes, vou fazer o seguinte. Uma resistência, que é essa aqui, e a outra resistência. E também, entre A e B, a gente tem uma resistência em paralelo com as outras. Então fica fácil aqui da gente calcular a resistência equivalente nesse arranjo de resistências, tirando vantagem da simetria do circuito. Agora a gente já pode partir para o caso do hipercubo. Mas afinal, o que vem a ser um hipercubo? Considerando que a gente já sabe sobre o quadrado e o cubo, já dá para ter uma noção de quais vão ser as propriedades de um cubo de n dimensões. Arestas de mesma medida, por exemplo, ângulo de 90 graus entre as arestas, mas para o nosso caso aqui a gente vai precisar de um sistema de eixos cartesianos para tirar as propriedades mais interessantes aqui para o nosso circuito. Aqui os eixos. Bom, para simplificar as coisas, vamos considerar um hipercubo de aresta 1 e vértice na origem localizado no primeiro ortante. Então o vértice mais para baixo, entre aspas, vai estar na origem. Esse primeiro vértice vai ter n vizinhos, afinal vai ser um vizinho para cada eixo. E da mesma forma, pela simetria do hipercubo, o vértice de cima vai ter n vizinhos, etc. E os vizinhos dele também vão ter n vizinhos. Com recurso aqui a um sistema de eixos cartesianos, eu posso listar os vértices do hipercubo. E você nota que a coordenada de cada vértice segue a seguinte forma. Você tem n espaços, claro, são n eixos. E cada valor que a coordenada pode assumir é ou 0 ou 1. Significa que para listar os vértices, basta saber incrementar um número binário com n bits. Se você não está acostumado com o sistema binário, é só notar que todo vértice tem a forma. Para cada coordenada, ele pode assumir o valor 0 ou 1. Então você tem 2 vezes 2 vezes 2 n vezes, claro, são n eixos, n dimensões, e no final você tem 2 elevado a n vértices. Uma questão aí de contagem. Bom, para o cálculo da resistência equivalente, para simplificar as coisas, eu vou assumir o vértice A estando no ponto 0, 0, 0 na origem, e o ponto B está no outro extremo, o ponto 1, 1, 1. Os pontos que estão a uma distância da origem, eles têm o mesmo potencial. Olha por quê. Você tem o ponto A aqui no vértice
e todos os vizinhos desse ponto diferem apenas de uma coordenada. Ou seja, eles estão a uma distância 1 da origem, e como o eixo AB é um eixo de simetria do hipercubo, todos esses pontos vão ter mesmo potencial. Da mesma forma, se a gente olhar para os pontos vizinhos de B, eles caem no mesmo eixo, eles caem no mesmo eixo de simetria. Significa que os vizinhos de A e os vizinhos de B têm o mesmo potencial. Para perceber melhor as simetrias, vamos listar os casos de n igual a 0 até n igual a 3, variando aqui as dimensões do nosso hipercubo. Bom, o hipercubo de dimensão 0 seria um ponto. Não tem resistência, não tem ponto de mesmo potencial. No caso n igual a 1, você tem um segmento de reta, A e B com uma resistência só, você também não tem pontos de mesmo potencial. Aqui no caso n igual a 2, um caso mais interessante, você tem os pontos P, P1 e P2 de mesmo potencial. Esses pontos são 1, 0 e 0, 1. Também eu posso usar o eixo de simetria que passa entre A e B. Aqui no caso n igual a 3, é um caso bem mais interessante, você tem os pontos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que são vizinhos do ponto A de mesmo potencial. E da mesma forma, os vizinhos do ponto B, eu chamei de pontos Q, 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 1, têm mesmo potencial. Se você, para cada linha, listar o número de pontos de mesmo potencial, você vai chegar no seguinte. Aqui você só tem um ponto, aqui você tem 2 pontos de mesmo potencial, aqui você tem 3 pontos de mesmo potencial. Se você já estudou o binômio de Newton, você vê de cara que isso é o triângulo de Pascal. E até que faz sentido ser o triângulo de Pascal. Olha por quê. Para um caso de dimensão n, o vértice A vai escolher n vértices vizinhos. Em outras palavras, ele tem n posições para colocar o número 1. No nível seguinte, você vai ter que colocar 2 1s em n posições, ou seja, você vai ter n escolhe 2 casos de pontos diferentes para colocar no nível 2. Assim segue, no nível 3 você vai ter 3 1s para colocar em n posições, até que no penúltimo você vai ter n-1 1s para colocar em n posições, vão dar n vértices diferentes, que são os vizinhos de B, e no final você só tem n 1s, é só o vértice B. Então, o termo geral para o número de vértices de mesmo potencial é n escolhe P. Aqui o termo geral. Isso bate também com o resultado que a gente encontrou ali atrás. A gente viu que a soma, o número de vértices de um hipercubo de n dimensões é 2 elevado a n. E a gente sabe também que a soma numa linha do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a n também. As coisas estão encaixando. Mas a gente não quer saber o número de vértices, a gente quer saber o número de arestas, a gente quer saber quantas resistências tem em cada nível de mesmo potencial. Então, para descobrir quantas resistências em paralelo existem entre 2 níveis, a gente precisa saber quantas arestas conectam cada conjunto, cada par de vértices. A gente já falou que pela simetria do hipercubo, se a origem tem n vizinhos, então o ponto vizinho da origem também vai ter que ter n vizinhos. Só que repara o seguinte, se esse ponto aqui já está conectado à origem, ele vai ter n-1 pontos, vai ter n-1 vértices, né, para se conectar além do que ele já visitou. Da mesma forma, um ponto de ordem 2, ele vai ter n-2 vizinhos, além dos vizinhos que ele ainda não visitou, vizinhos que ainda não foram visitados pela nossa corrente fictícia. Então você, nesse primeiro caso, vai ter n-1 arestas que você pode visitar daqui para frente para cada novo vértice. Então a gente já sabe quantos vértices tem em cada nível, a gente pode construir essa tabela aqui. Você tem n escolhe 1 vértices vezes n-1 vértices a serem visitados. No total você tem n escolhe 1 vezes n-1 arestas para você visitar. E no caso simétrico, você já visitou n-1 vértices, só falta um vértice para você visitar, que vai ser o ponto B. Então, o número de arestas aqui vai ser n escolhe n-1 vezes 1 vértice para visitar. E agora, generalizando, entre as ordens P e P mais 1, você vai ter n escolhe k vezes n menos k arestas para visitar. Olha por quê. Você tem n escolhe k vértices nesse nível, e cada um desses vértices já visitou k arestas para trás, ou seja, para frente ele vai ter n menos k arestas por vértice para visitar. Então, no total, a gente tem número de vértices vezes número de arestas por vértice a serem visitadas. E o k, repare aqui que ele varia de 0 a n-1, porque você só tem n níveis de arestas. Você tem que pegar os pares. Então, no caso de 4 dimensões, você vai ter 5 níveis de vértices, mas só 4, 1, 2, 3, 4 níveis de arestas para percorrer.
Então, generalizando aqui, se você para cada nível de arestas K tem n escolhe K vezes n menos K resistências de valor R em paralelo, então para cada nível você vai ter R sobre o número de arestas resistências em paralelo para analisar. No final, a resistência equivalente total do nosso hipercubo de n dimensões vai ser a seguinte: o somatório, porque é série, dos paralelos R sobre n escolhe K vezes n menos K, com K variando de 0, até K é igual a n menos 1. Essa é a resposta final. Uma coisa interessante dessa questão é que o termo dentro do somatório é exatamente igual ao termo geral do triângulo harmônico de Leibniz. Ou seja, se para cada nova dimensão nós escrevermos uma linha desse triângulo, cada elemento dessa linha vai corresponder ao valor do paralelo das resistências de ordem K. Uma propriedade interessante desse triângulo é que se você pegar dois elementos de uma linha e somá-los, você vai encontrar o elemento que está acima de ambos. Lembra bastante as resistências em paralelo desse problema. Outra coisa interessante a se notar é que o limite da resistência de um hipercubo de n dimensões, quando n vai aumentando, acompanha exatamente a curva y é igual a 2 sobre x. Eu não vou conseguir provar esse limite para vocês aqui hoje, mas fica como exercício. Obrigado por acompanhar e até a próxima!